Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 14, a partir do verso 1. O capítulo tem apenas 11 textos e alguns significados. Vamos ler até o verso 4, que tem um significado. O 3 também tem, mas somente uma linha e meia. Shri Rajo Vacha Manvantareshu Bhagavan Yatham Manvadayastvime Yasmin Karmanyena Yuktas Niyuktas Tadvadaswame. Shri Raja Uvacha. O Senhor Parikshit disse, o rei Parikshit disse: Manvantareshu, no reino de cada mano. Bhagavan, ó grande sábio. Yatha, como? Manuadayaha, os manos e outros. Tu, mas, ime, essas, yasmin, nas quais karmani, atividades, ye, que pessoas, yena, por quem, niuktaha, designados, tat, isto, Vadaswa, por favor, descreve me para mim. A tradução deste verso e dos outros seguintes, até o 3, as traduções são as seguintes. Maharaj Parikshit perguntou: ó opulentíssimo Shukadeva Goswami, por favor, explica-me como o Manu e os outros em cada Manvantara ocupam-se em seus respectivos deveres, e quem é que lhes dá as ordens para que se ocupem dessa maneira? Shukadeva Goswami disse: os Manos, os filhos de Manu, os grandes sábios, os Indras e todos os semideuses, ó rei, são nomeados pela Suprema Personalidade de Deus em suas várias encarnações, tais como Yagya. Ó rei, já te descrevi várias encarnações do Senhor, tais como Yagya. Os manos e outros são escolhidos por essas encarnações, sob cuja direção conduzem os afazeres universais. Então, vamos para o significado desse verso 3, que diz assim: os manos executam as ordens da Suprema Personalidade de Deus em suas várias encarnações. Para confirmar a resposta de Shukadeva Goswami a Parikshit Maharaj, Prabhupada simplesmente aqui está dizendo que os manos executam as ordens de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, que aparecem para eles nas várias encarnações. As encarnações que estão associadas com o Manvantara, com o período de cada mano. Então, o verso 4 é o seguinte: no final de cada 4 yugas, as grandes pessoas santas, ao verem que os deveres ocupacionais eternos da humanidade foram adulterados, estabelecem os princípios da religião. Significado, então, de Prabhupada. Neste verso, as palavras Dharma e Sanatana são muito importantes. Sanatana significa eternos e Dharma, deveres ocupacionais. De Satyuga até Kali Yuga, os princípios da religião e os deveres ocupacionais aos poucos deterioram-se. Em Satyuga, os princípios religiosos são seguidos na íntegra, sem desvios. Em Treta Yuga, entretanto, esses princípios começam a ser negligenciados e somente persistem 3/4 dos deveres religiosos. Em Dwapara Yuga, somente metade dos princípios religiosos vigora, e em Kali Yuga perdura somente 1/4 dos princípios religiosos, que acabará desaparecendo. No final de Kali Yuga, os princípios religiosos ou os deveres ocupacionais da humanidade
estão praticamente extintos. Com efeito, embora esta Kali Yuga tenha apenas 5.000 anos, o declínio de Sanatana Dharma é muito proeminente. O dever das pessoas santas, portanto, é adotar seriamente a causa do Sanatana Dharma e tentar restabelecê-lo para o benefício de toda a sociedade humana. O movimento da consciência de Krishna apareceu com base neste princípio, como se afirma no Srimad Bhagavatam, canto 12, capítulo 3, verso 51, Kalerdoshya nide rajam asti hrieko maham gunaha, kirtanadeva krishnasya mukta sangha param brajet. Toda a Kali Yuga está cheia de defeitos. Ela é como um ilimitado oceano de falhas. Mas o movimento da consciência de Krishna é totalmente autorizado. Portanto, seguindo os passos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que há 500 anos inaugurou o movimento de Sankirtana, Krishna Kirtana, nós, em obediência a ordens superiores, estamos tentando introduzir este movimento em todo o mundo. Logo, se os emissários deste movimento seguirem à risca os princípios reguladores e, em benefício de toda a sociedade humana, espalharem este movimento, eles de certo introduzirão um novo modo de vida, estabelecendo o Sanatana Dharma, os deveres ocupacionais eternos da humanidade. O dever ocupacional eterno do ser humano é servir a Krishna. Jivera Swarupahaya Krishnera Nitya Das. Este é o significado de Sanatana Dharma. Sanatana significa Nitya, ou eterno, e Krishna Das significa servo de Krishna. O dever ocupacional eterno do ser humano é servir a Krishna. Em essência, é isto o que ensina o movimento da consciência de Krishna. Haribo. Que maravilha, né? Prabhupada pega um tema inteiramente técnico e transita por ele de forma que nós possamos captar a mensagem do que é o movimento que nós estamos participando. Nós entramos nesse movimento sabendo muita coisa sobre ele, porém, para descobrir um tanto mais, muitas outras coisas mais. E a cada leitura, a cada página, a cada verso, a cada significado de Prabhupada, a cada aula, a cada dia de convivência em sadhu sangha com os devotos, a cada dia adorando a deidade, adorando Tulasi, nós vamos descobrindo níveis mais profundos da consciência de Krishna. Aqui, o nível que Prabhupada está estimulando é combinado entre o nível mais profundo, o que identifica a nossa identidade, Jivera Swarupahaya Krishner Nityadas, ou seja, a diva, a forma original da diva, Swarupa, né? Jivera Swarupa Krishner Nityadas, é que ela é eternamente um servo de Krishna, um servo eterno de Krishna. Então ele pega esse ponto que é o mais profundo, o mais fundamental. A partir daí, uma pessoa pode conduzir toda a sua vida. E é isso que está sendo estimulado, a conduzir de que forma? Em busca do Sanatana Dharma. Um sinônimo para o Sanatana Dharma é a organização Varnashram. Então, a pessoa vai procurar sua ocupação eterna na posição mais confortável que ele se encontre dentro do mundo. Porém, o que nós vemos, como aqui esses textos estão indicando, Parikshit pergunta, preocupado com Kali Yuga. No fim de cada 4 yugas, então, tem uma degradação muito grande. E as pessoas santas tentam resgatar os princípios religiosos eternos. Então, Shukadeva Goswami está dizendo isso para Parikshit Maharaj,
num determinado momento, a literatura apresenta diferentes tempos. Então, esse é o tempo do diálogo entre Shukadeva e Parikshit Maharaj. E, posteriormente, em outro tempo que a literatura apresenta, num outro diálogo entre Sutta Goswami e os sábios de Naimisharanya, os sábios de Naimisharanya demonstram ser essas pessoas avançadas que tentam resgatar os princípios religiosos eternos que Shukadeva Goswami fala. Olha a resposta de Shukadeva Goswami. No final de cada 4 yugas, as grandes pessoas santas, ao verem que os deveres ocupacionais eternos da humanidade foram adulterados, restabelecem os princípios da religião. É o que os sábios de Naimisharanya, encabeçados por Shaunakarishi, estão tentando fazer aqui. Eles querem se organizar de novo. No começo da Era de Kali, fim de Dwapara Yuga, eles querem se organizar para que Kali Yuga possa transcorrer dentro dos princípios da religião da melhor maneira possível, de acordo com a Era. Já se sabe que os princípios da religião serão sempre ameaçados em Kali Yuga, mas, ainda assim, os grandes sábios restabelecem isso. E esses grandes sábios aqui, essas grandes pessoas santas, são os sábios de Naimisharanya. Então, em 2 tempos diferentes, a literatura apresenta o mesmo assunto. Agora, Sutta Goswami está dizendo para os sábios de Naimisharanya o que Shukadeva Goswami falou com Parikshit Maharaj para poder dizer para eles: a preocupação de vocês é legítima. Não se preocupem. Kali Yuga vai existir, mas a preocupação de vocês é legítima. E eu vou dizer a todos vocês como vão ficar as coisas de acordo com as perguntas de vocês. Uma das perguntas deles é o que ficará, quem representará Krishna, tendo Krishna acabado de sair do planeta. Eles tiveram a oportunidade de conviver no período de Krishna ali, então agora eles querem saber que Krishna, agora que Krishna partiu desse mundo, quem fica? E qual é a resposta? O Srimad Bhagavatam fica. Imagina, né? O Srimad Bhagavatam fica. E nós estamos, então, diante do Srimad Bhagavatam, ouvindo os textos de Shukadeva Goswami e a preocupação de Parikshit Maharaj. Parikshit está preocupado mesmo. E a explicação de Prabhupada, uma explicação maravilhosa dessa, citando o 12º canto do Bhagavatam, que descreve sobre Kali Yuga. Toda a Kali Yuga está cheia de defeitos. Ela é como um ilimitado oceano de falhas. Então, mas, Prabhupada diz, o movimento da consciência de Krishna é totalmente autorizado. Portanto, seguindo os passos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que há 500 anos inaugurou o movimento de Sankirtana, nós, em obediência às ordens superiores, estamos tentando introduzir este movimento em todo o mundo. O movimento que nós fazemos parte é que constantemente nós estamos tendo que nos reinventar, que encontrar soluções para as diferentes questões que aparecem. Aparecem sempre muitas questões diante da nossa realidade. E até mesmo durante a nossa vida, nós nascemos e bebezinhos, vamos nos desenvolvendo, ficamos adultos e nos tornamos brahmacharis. Depois, nós mudamos da posição de brahmacharis para grihasta. E é uma mudança muito forte. É uma mudança de mentalidade total e completa. É uma mudança de visão de mundo. Embora o brahmachari tenha noção teórica do mundo, ele agora, entrando para o ashram de grihasta, ele vai ter a experiência prática dentro do ashram de grihasta, e ele muda a sua visão de mundo.
Ele compreende muitas necessidades que anteriormente para ele eram apenas teóricas. E ele entende o nível de renúncia que ele tem que ter diante do ashram de Grihastha, que ele aprendeu no ashram de Brahmacharya. A renúncia a satisfazer todos os seus interesses particulares. Isso é que um Brahmacharya aprende. O Brahmacharya aprende a servir o mestre espiritual, aprende a priorizar o desejo do mestre espiritual. E quando ele se torna um Grihastha, ele já sabe isso. Então, para ele, renunciar seu próprio desejo em função do benefício da família é só uma questão de transferência. Mudando a visão, agora ele transfere a mesma atitude que ele desenvolveu, a atitude de servo que ele desenvolveu como Brahmacharya, ele vai levar para o ashram de Grihastha. E não vai pensar, aqui eu sou o rei, aqui eu sou o senhor, aqui eu sou o grande pai de família. E então todos os membros da minha família têm que me satisfazer. Isso é um desvio espiritual, um desvio de consciência espiritual. Embora a sociedade possa até favorecer um pouco essas situações, é um tipo de ilusão que a pessoa tem que estar muito atenta para não cair nela. Caso contrário, ela se desespera ou ela perde a noção e começa a pensar que é o Senhor, que é a pessoa mais importante que deve ser servida. Mas o que é dito é que aqui o que Prabhupada citou no significado é que a pessoa é um eterno servo de Krishna. E ela olha para os membros familiares, esposa, filhos e todos que fazem parte da comunidade familiar e pensa, são todos servos de Krishna. E eu devo dar a eles a oportunidade de servir ao Senhor deles, que é Krishna. Assim também vai pensar o mestre espiritual, à medida que a pessoa se desenvolve e depois aceita responsabilidades, não só com a família, mas aceita responsabilidades de guiar outras pessoas, liderar outras pessoas, guiar outras pessoas, se tornar um mestre espiritual. Ele pensa da mesma forma. São servos de Krishna. Eu tenho que proporcionar a essas pessoas. Tudo vai depender do treinamento como Brahmachari. E ele, no treinamento como Brahmachari, aprendeu a servir, aprendeu a priorizar a ordem do mestre espiritual, aprendeu a priorizar a missão do mestre espiritual, aprendeu a priorizar o desejo do mestre espiritual sobre os seus desejos. Imagine um jovem completamente capaz, potente e competente para desfrutar do mundo, simplesmente restringindo os seus sentidos em função de satisfazer a missão do mestre espiritual. E Prabhupada o que diz aqui? Quando ele diz, nós, em obediência às ordens superiores, ele está dizendo eu, ele está usando nós porque já está incluindo os seus discípulos, mas na verdade é ele. Eu, em obediência a meu divino mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj, e aí para falar o nome do mestre espiritual ele teria posto as mãos postas. Uma vez perguntaram a ele na televisão, vocês sabem que na televisão cada tempinho é muito caro, né? Então ele falou meu guru, meu mestre espiritual, então a pessoa perguntou, e quem é seu mestre espiritual? Aí ele fez assim, Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Stotara Sata Shri Srimad Sua Divina Graça Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj. Imagina o tempo que ele gastou para dizer o nome do mestre espiritual na televisão. Esse foi Prabhupada. Fechou os olhos, pôs as mãos postas, se concentrou e disse o nome do mestre espiritual. Então, mas aqui, então, em obediência ao mestre espiritual, estamos tentando introduzir este movimento em todo o mundo. A missão, imagine o benefício para Kali Yuga. Melhor dizendo, o benefício para as pessoas de Kali Yuga, os Kali Yuguenses.
para as pessoas de Kali Yuga. Imagine o benefício, porque Kali Yuga vai trazer tantas situações desfavoráveis. E agora vai aparecer uma situação favorável para a identidade última do ser, que é alma espiritual, servo eterno de Krishna. Então, olha o benefício que é espalhar esse movimento. Tudo que nós fazemos, seja proteger as vacas, proteger os equinos, proteger os peixes do lago, que antigamente aqui tinha uma placa, proibido pescar e caçar, lei tal. A gente colocou lei federal tal, proibido caçar e pescar aqui dentro. E tudo que fazemos, todas essas... qualquer serviço que possamos fazer, cozinhar para um visitante, cozinhar para receber um grupo, arrumar o alojamento dos visitantes, deixar a sala do templo bonita, limpa, com atmosfera transcendental. Qualquer serviço mínimo que seja, estamos fazendo sob a ordem do mestre espiritual, e esse serviço beneficia Kali Yuga. Corrigindo outra vez, beneficia as pessoas de Kali Yuga, porque todo esse serviço diminui a potência negativa da era de Kali, retarda todos os efeitos negativos da era de Kali, diminui, retarda todos os efeitos. Esse é o poder do Sankirtana, o sacrifício da era, o sacrifício feito para contra-atacar os malefícios da era de Kali. Esse é o tema que está sendo falado aqui, e Prabhupada está explicando o dever ocupacional eterno de toda a humanidade, Sanatana Dharma, e isso é feito dentro de um parâmetro não especulativo, dentro de um parâmetro do sistema Varnashram, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasa, Shudra, Vaishya, Kshatriya, Brahmana. E a pessoa trabalha dentro dessa capacidade, dentro dessas categorias, e se situando dentro dessas categorias, ela produz o que deve ser produzido em forma de jagya, sacrifício, para que esse sacrifício seja aplicado no poder maléfico de Kali Yuga e diminua Kali Yuga. Isso é feito, evidentemente, o sacrifício é feito para Vishnu, como o próprio Bhagavad Gita recomenda, Jagya Bhai Vishnu. O sacrifício é feito para Vishnu. Sendo feito para Vishnu, Vishnu vai diminuir os efeitos da era de Kali. E às vezes nós percebemos isso. Bom, é isso, esse é o tema aqui. Daqui para frente tem alguns outros significados e logo o capítulo termina nos seus 11 versinhos. Alguma pergunta ou comentário? É citado em algum momento no chamado Bhagavatam a aparição de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Sim. Como é o verso Sankirtan? Como é o verso que fala do sangue? Que é nesta era de Kali, ele aparece oculto. Essa segunda parte, né? Esse é um verso que Chandramukha Swami cita muito. Bom, ele cita muitos versos, mas esse verso ele gosta muito. Ele diz que Sankirtan é a praia dele. O verso de Sankirtan, praia ir, então ele diz, Sankirtan é minha praia. Até hoje ele faz. Agora ele pegou a maratona da congregação para liderar e vendeu 30 mil livros para a congregação. E agora está estimulando os membros da congregação a distribuir livros. Ontem nós distribuímos o nosso primeiro livro aqui para um visitante que chegou. A presidente, isso vai para a carta de Sankirtan, tem que mandar para a carta de Sankirtan.
o resultado. Um livro. Mas nós já estamos nessa. E, então, mas como é que começa? Krishna Varnam Tuisha Krishna Sangopangastra Parsadam Jagyai Sankirtan Prayair Yajanti Sumedasaha. É mesmo. Sumedasaha é o contrário de Kumedasaha. Kumedasaha é um palavrão. Burrinho, significa burrinho. E Sumedasa é o contrário, muito inteligente, genial. Então, as pessoas muito inteligentes, Su, que é um prefixo que indica superlativo, né? Super medha, super inteligente, Sumedasa. E Kumedasa é o contrário, é meio burrinho. Bom, então o verso fala Sumedasa, que diz que é isso mesmo, que Krishna vem na era de Kali de forma oculta. A sua arma não é a chakra, ele vem com outro tipo de arma. E os seus associados são com quem ele vai desenvolver o movimento de Sankirtan, espalhando o movimento de Sankirtan. Ok? Algo mais? Esse é 11º canto. Obrigado. Eu estou indo hoje para Campina Grande. Encerramos por aqui. Todas as glórias do Srila Prabhupada.